Estamos ao vivo já? Online? Beleza, então, podemos começar, né? Podemos então. Primeiramente, vamos começar mandando uma alusão especial para o nosso amigo Jefferson Ferreira, que está curtindo aí os nossos vídeos do canal. Um abraço, Jefferson, bons estudos. Você fez uma pergunta, eu vou responder no final, tá? Tem uma pergunta no comentário aí. Tem uma outra sobre a questão lá de quem faz parte do nível A e B, a gente também já tem resposta bacana, daqui a pouco a gente vê. Uma alusão especial também para a nossa amiga Tatiana Dias, tá? Que está acompanhando a gente aí, está ansiosa também, né? À espera do próximo vídeo, então ele está chegando já. Então vamos lá, vamos começar pelo parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º do artigo 10. Beleza? Beleza, então vamos à leitura e depois a gente vai para o quadro virtual e faz aquela velha análise que a gente está acostumado a fazer. Beleza? Então vamos lá. Parágrafo 4º. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizado pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício do nível anterior, vedado, tá, proibido, o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula. Bacana esse inciso? Bacana. Vamos retornar aqui para o nosso quadro virtual, tá? Que a gente vai tentar desmembrar esse parágrafo 4º desse artigo 10, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente pode interpretar esse parágrafo da seguinte forma. O servidor, tá, que mudou de nível de capacitação, por exemplo, do nível 1 para o nível 2. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui daquela parte que trata dos níveis. Tem, né? Vamos supor que o servidor, ele mudou aqui, né? Esse nível está no nível C, vamos supor, nível fundamental. Ele mudou de nível de capacitação. Ele estava no 1, fez uma carga horária mínima lá de curso de aperfeiçoamento e veio para o nível 2. Suponhamos, né, a tabela aqui vai dizer para a gente, a tabela vai dizer para a gente que para poder ele mudar de nível, por exemplo, do nível C aqui para o nível do 1, do nível de capacitação para o nível 1, para o nível 2, ele precisa fazer um curso de no mínimo 60 horas, tá? Cursos que contemplem no mínimo 60 horas de curso de capacitação. Beleza, vamos supor que o servidor fez mais de 60 horas, ele fez um curso que tinha 200 e poucas horas. Aí, quando ele mudou de nível, essas horas que excedeu, né, que ultrapassou o valor de 60 horas, ele não vai perder. O que acontece? A lei está dizendo pra gente, esse parágrafo 4º está dizendo pra gente, né, que o curso que ele fez, ele pode aproveitar a carga horária que excedeu, tá, esse limite quando ele for mudar no próximo nível. Por exemplo, quando ele passa aqui para o nível 2, tá? Estamos aqui, foi para o nível 2. Ele tinha lá 120 horas, suposição, né? Ele fez 120 horas, passou para o nível 2, sobrou, né? Excedeu 60 horas. Quando ele for mudar para o nível 3, que ele vai ter que esperar aquele prazo lá, o interstício, lembra? Dos 18 meses. Quando ele for esperar para mudar para o de cá, ele já tem 60 horas pronta para ser juntada a que ele fizer agora, né? No nível que ele está agora, ele continua fazendo curso de capacitação. Eu não quero mudar o meu esquema de cores, não. Isso aparece sempre, toda vez que eu ligo o programa que captura a tela. Quando ele for mudar aqui de nível, né? Quando ele está no nível 2 aqui, o que acontece? Ele vai fazer um bocado de curso de novo, né? Para continuar progredindo de nível de capacitação para poder gerar um valor maior de retribuição financeira, né? Ele vai somar, ele pode, né? Ele está autorizado, que a lei está dizendo para ele que ele pode somar com as que excederam no nível anterior. É somente isso que essa lei está dizendo para esse parágrafo está dizendo para a gente. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe que a lei está fazendo uma ressalva aqui, nesse parágrafo 4º está fazendo uma ressalva. Ele está dizendo que tem que ser, no mínimo, também cursos de, no mínimo 20 horas, tá? Tem um mínimo, 20 horas, tá? Por exemplo, se eu fiz um curso, né, e esse curso só tinha somente 10 horas, esse curso eu não vou poder somar para poder completar minha carga horária, porque o mínimo do curso, os cursos tem que ter uma carga horária mínima de 20 horas. Se eu fizer um curso de 10 horas, não vai servir, de 12 não vai servir. Se for de 30, vai servir, vai sobrar 10. Aí pode, porque foi de 30, foi superior a 20. O que sobrou foi 10, mas não tem problema. O que importa é a carga horária inicial do curso, que seria 30 horas, sobrou 10, né? E aí, esses 10 já vai ser somado no próximo nível. Hipoteticamente aqui, exemplificando. Tá bom? Tranquilo? Quer que escreva alguma coisa aqui? Vamos escrever.
né, o servidor mudou, né, de nível, beleza? E para mudar de nível, ele fez lá a carga horária mínima, que era exigida para poder mudar de nível. E vamos supor que... tá ficando pequenininha, né? Peraí que eu amplio. Não tem problema não. Eu amplio rapidinho aqui, sem perder tempo. Vou botar de 32, que é o tamanho que a gente está usando. Tá? O servidor, ele mudou de nível. E ele fez uma carga horária excedente, né? A carga horária excedeu, né, o limite mínimo, tem acento no mínimo, o limite mínimo. Essa carga horária poderá ser reaproveitada de novo, tá? Ela pode ser reaproveitada novamente no próximo nível que ele estiver. Vírgula, essa carga horária, vou abreviar, pode ser aproveitada, né? Somada ao próximo nível. Para a mudança, né? Para mudar no próximo nível. Ele pode aproveitar para somada ao próximo nível. Beleza? Só isso tudo. E nada mais. Lembrando que tem a ressalva que o curso tem que ser no mínimo 20 horas. Tá bom? Retorne para o slide que tem mais coisa. Tem sim, com certeza, professor. Tem e como tem. O próximo slide vai ser o parágrafo 5º, que vai falar para a gente o seguinte: a mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. Aqui já dá para responder aquela pergunta do nosso amigo Jefferson, quando ele perguntou: professor, eu vou fazer um concurso agora para nível C ou nível D. Beleza. Eu já tenho um nível superior, tenho um nível E, né? E eu posso depois mudar de nível lá dentro? Aqui está dando a resposta para a gente já. Nesse caso, o plano de carreira não prevê mudança de nível de classificação. Prevê tão somente, que isso vai estar escrito lá no artigo 10, que a gente vai analisar no final, eu mostro o artigo 10 de novo. Tá? Aqui só vai poder haver mudança de nível de capacitação, veja, vou passar o mouse aqui, nível de capacitação e de padrão de vencimento. E ele diz que não acarretará mudança de nível de classificação. E no artigo 10, que a gente vai chegar lá, ele vai dizer que a mudança só acontece exclusivamente de mudança de capacitação e de padrão de vencimento. Mas eu chego lá. Aguarde um pouquinho. Vamos analisar esse parágrafo 5º. Ele diz para a gente: a mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. O que é que a gente pode, né? Como é que a gente pode traduzir esse negócio aí, esse parágrafo 5º? Deixa eu apagar. Apagar não. Vou apagar, né? Para não ficar muita informação aí na mente da gente. E vou mudar aqui para 5º. Beleza? O parágrafo 5º vai dizer para a gente o seguinte: mudar de nível de capacitação. Tá? Mudar de nível de capacitação e mudar, vou trazer para aqui para frente para ficar alinhado, né? E mudar de nível de padrão de vencimento não significa dizer, tá? Não quer dizer que o servidor muda de nível de classificação. Não quer dizer mudança de nível de classificação, tá bom? Não resulta em mudança de nível de classificação. Você permanece na sua classe que você entrou. Por isso que é bom, se você puder entrar na classe, se você tem nível superior e puder entrar na classe superior, vai ser bom. Porque o plano de carreira ele vai ter, né, uma tabela lá estabelecendo, né, por exemplo, se você tem nível fundamental, mas alinhado àquele cargo você fez nível médio e você tem um nível superior também, seguindo os conhecimentos específicos do cargo. Você vai ganhar uma retribuição em cima desse seu curso superior, dessa sua especialização. Tá? Vai ser, por exemplo, ele vai te trazer lá graduação, 10%, suposição aqui, tá? Eu não sei se é 10%.
tá? Graduação 10%, especialização 15%, né? Vai ter o plano de carreira, vai estabelecer esse limite aí nessa formação continuada do servidor, quantos por cento ele vai ter para cada curso, mas ele permanece no nível de classificação que ele entrou. Só muda de nível de capacitação e muda de padrão de vencimento, né? Mas o nível de classificação permanece. Beleza, tranquilinho, sem problema. Escrevi alguma coisa aqui? Escrevi, né? Eu vou retornar para cá de novo, que tem mais. Shift F5, tela cheia, próximo slide. É o parágrafo 6º. O que é que diz o parágrafo 6º para a gente? Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º deste artigo, aos servidores titulares de nível de classificação E, aos servidores titulares de cargo de nível de classificação E, ou seja, nível superior, a conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular, tá? De disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor, em cursos de mestrado e cursos de doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional, conforme, tá, disciplinado em ato do Ministro de Estado da Educação. Veja que esse parágrafo 6º ele é amplo, mas a mensagem que ele quer trazer para a gente é simples. A gente vai traduzir agora, tá? Deixa eu voltar cá para o OneNote. OneNote. Vou colocar aqui parágrafo 6º. É nele que a gente está agora. Eu vou apagar. Vou dar um enter aqui para essa tabela descer. Vai embora a tabela, fique lá sozinha. Então vamos lá. Se o concurso, tá, for realizado por área de especialização, né? Porque ele diz assim, ó, de acordo com o parágrafo 1º desse artigo. O que é que diz o artigo 1º? Diz que o concurso lá de provas de pode ser realizado por área de especialização, né? Então, vamos lá. Se o concurso for realizado por área de especialização, os servidores de nível E. Quem é o servidor de nível E? A pessoa que tem nível superior, né? Isso significa dizer nível superior, tá? Se ele realizar um curso de mestrado ou um curso de doutorado, dentro desse curso de doutorado ou de mestrado, ele pegar disciplinas isoladas. O que são disciplinas isoladas? São aquelas disciplinas optativas. Não são obrigatórias a pessoa que está no curso regular, tá, se matricular. Mas o servidor se interessou, é uma área que ele gosta, a disciplina está como optativa, mas ele quer. Ele pega a disciplina. Essa disciplina que ele pegar nesse curso, e isso como aluno regular. O que significa dizer aluno regular? Aluno regular quer dizer pessoas legalmente matriculadas em um curso que ele vai ter no final do prazo lá, né? Ele vai ter a certificação de conclusão, se ele fizer tudo direitinho. O aluno regular é o aluno que está matriculado normalmente no curso, tá? Se ele for aluno regular de um curso desse, pegar disciplinas optativas, disciplinas isoladas, essas disciplinas poderão ser utilizadas, tá, para a progressão, para progredir, né, para a capacitação desse servidor. Tá? Ela será equiparada, tá, a... Cadê, meu Deus? Pode ser usada para progressão por capacitação. Ou seja, ela pode ser equiparada com esses cursos como curso de capacitação. Pode ser utilizada nesse sentido. Como a carga horária de uma disciplina de mestrado ou doutorado não vai ser menos de 20 horas, então vai ser tranquilo para ele usar essa carga horária. Tá? Então, é isso que esse parágrafo você está dizendo para a gente. Tá? Se o servidor, né, for realizar concurso, né, por área de especialização. Se ele for concursado, né, dentro de um concurso de área de especialização que exigiu, né, área de especialização. Os que forem de nível veja que não vai ser todo mundo, tá? Veja que a disciplina isolada lá do mestrado e doutorado não vai ser para todo mundo, somente os de nível E, tá bom? De nível E. As disciplinas, né? As disciplinas
disciplinas, né, isoladas lá, eu vou chamar aqui de optativas, porque tem dentro dos cursos, tem as disciplinas que todos alunos têm que fazer, mas tem também as disciplinas que são optativas, tá? A disciplina foi isolada ou optativa, tá? Isso realizada, né, nos cursos de doutorados ou doutorado, tá certo? Ficou doutorado, doutorado ou mestrado, né? Elas pode, né, essa carga horária pode ser aproveitada para, né, progressão por capacitação. Somente isso, tá? Agora, com aquela ressalva, o curso tem que ser reconhecido pelo MEC. O que isso significa dizer? Tem que ser uma instituição que esteja oferecendo o curso, que esteja legalizada, tá? Que o MEC tenha dado o ok para ela funcionar. E o outro detalhe, ele tem que ser aluno regular. Não pode ser um aluno especial, porque tem os alunos especiais. Pessoa que não está regularmente matriculada, mas faz para ter uma base, né? Essa aí, nesse caso, ele não vai poder, mas tem que ser aluno regular e o curso tem que ser reconhecido pelo MEC. E outro detalhe, tem que ser as pessoas lá de nível E, tá bom? Aí ele pode progredir tranquilamente, pode usar essa carga horária aí, né, para progressão, né, de nível aí de capacitação. Beleza? Tranquilinho, sossego. Vamos retornar para o lado de cá. O lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Então vamos lá, parágrafo 7º. O que é que diz o parágrafo 7º para a gente? Vai dizer o seguinte, vamos à leitura e depois a gente retorna para lá. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e cursos de doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. O que isso significa dizer? Isso significa dizer o seguinte, vamos retornar para cá, que a gente vai tentar, né, entender o que isso significa. O servidor, quando entra, né, na instituição federal de ensino lá, né, passa no concurso, a gente quando passa no concurso da gente, possivelmente, boa parte dos que passarem vai querer continuar estudando para poder ganhar mais, ter mais conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que qualquer pessoa não toma da gente. A única coisa que a gente tem e que ninguém toma da gente é conhecimento. Então, quando a gente entra no concurso, a gente vai querer dar continuidade aos estudos. Principalmente para quem entra de nível superior, ou também as pessoas que entrarem em nível C, nível D, enfim. Beleza? Então, quando você entra, você vai querer fazer uma pós-graduação, se você já tiver graduação, né? Vamos supor que você já tenha graduação. Se não tiver, você vai fazer a graduação, né? Mas suponhamos que você já tenha graduação, você entrou no concurso e você quer continuar estudando e trabalhando também, tá? Você não vai perder seu concurso para poder dar continuidade aos seus estudos. Então a lei vai prever o seguinte: as pessoas que forem pleitear, né, ser dispensados, né, ter uma licença para realizar um curso de mestrado ou doutorado, vai estar condicionado ao resultado positivo do desempenho, da avaliação de desempenho, tá? Então, eu, por exemplo, tenho graduação. Quando eu entrar em um concurso desse, eu vou querer fazer minha pós-graduação estrito sensu, porque existem as pós-graduação estrito sensu e as pós-graduações lato sensu. A estrito sensu é mestrado e doutorado, tá? A lato sensu é especialização, MBA, curso de capacitação, aperfeiçoamento, essa parada aí. Tá? Então, a lei vai dizer pra gente, tá? A lei vai dizer pra gente que para ser liberado, né, para acontecer a liberação, a gente pode solicitar essa liberação? Pode. Depois de um certo tempo lá, né, vai ter os requisitos e tudo mais. A gente pode solicitar a liberação, né? Tem que colocar 7º aqui, né? A gente vai solicitar a liberação para realizar um curso de mestrado, se ainda não tiver mestrado, né? Liberação para mestrado e doutorado. Ela vai estar condicionada, eu vou colocar aqui, tá? Vai estar condicionada. Como é que eu coloco a minha setinha aqui bonitinha? Condicionada ao, tá? Ao resultado. Aqui a lei está chamando favorável. Ou também a gente pode traduzir isso como resultado positivo, tá? Resultado positivo
na avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho. Vai existir um barema, tá? Que vai classificar, né? Vai dar uma nota para quem está solicitando a dispensa, né? A liberação para fazer o curso de mestrado ou o curso de doutorado. Já pensou se todo mundo da instituição sair para curso de mestrado e doutorado sem nenhum critério? A instituição vai parar, né? Então, o que acontece? Um dos critérios que vai ser observado é a sua avaliação de desempenho. Se você está sendo um servidor bom, né, se a sua chefia imediata está te avaliando como um servidor que está desenvolvendo a atividade bem, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que não fica de braços cruzados, é uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa que, né, produz. Beleza. Isso vai contar ponto para você. Bom, esse cara aqui merece, né, ser dispensado para fazer a pós-graduação dele, o mestrado e o doutorado. Tá? Então é nesse sentido aí. Beleza? Tranquilinho? Tem mais coisa? Tem. Tem o próximo que vai ser o parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Né? O parágrafo 8º vai dizer o que pra gente? Ele vai dizer o seguinte: os critérios básicos para a liberação a que se refere o parágrafo 7º desse artigo serão estabelecidos em portaria conjunta dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Tá? Então, esse parágrafo 8º nada mais está dizendo do que o seguinte, eu já vou colocar aqui embaixo porque tem a ver com a mesma pegada do parágrafo 7º. Né? Ele diz para a gente que os critérios para essa liberação será estabelecido, tá, em portaria conjunta, porque assim, vai avaliar esse desempenho aqui, está condicionado ao resultado favorável, ao resultado positivo da avaliação de desempenho. Ok. Mas é só esse critério aí? Não, tem mais critério. Tem. Tá? O parágrafo 8º vai dizer para a gente que os critérios, os demais critérios, os critérios para essa liberação, que trata esse parágrafo 7º, que é a liberação para mestrado e doutorado, tá? Para essa liberação, serão, tá? Não está estabelecido aqui, vai ser estabelecido em outro lugar, tá? Serão estabelecidos em portaria, né? Portaria conjunta. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vou só puxar um pouquinho para cá para não pegar a cabeça ali da imagem, tá? Os critérios para essa liberação serão estabelecidos em portaria conjunta de quem? Né? Dos ministros de Estado, com letra maiúscula, ministro de Estado do Planejamento, de quem mais? Do Orçamento. Quem mais? Tem uma cedilha ali, né? Do Orçamento, Gestão e, por último, da Educação. Deixa eu corrigir o erro aqui. Orçamento. Tá? Então, os critérios para essa liberação para o mestrado e doutorado serão estabelecidos em portaria conjunta dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento, Gestão e da Educação. Tranquilo? Beleza? Sossego, né? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Bom, de estudo a gente para aqui, mas tem a resposta que a gente vai dar aqui para o nosso amigo Jefferson. Né? Jefferson perguntou para a gente aí, deixou um comentário lá, né? Baseado no que estou aprendendo nos vídeos, me gerou uma dúvida. Eu vou tentar para 2 cargos da mesma área, tal, lá, nível de classificação C e nível de classificação D, com remuneração atraente, baseado no nível escolar. Beleza. Devido às provas serem em dias diferentes, tá, para o mesmo concurso. Se por acaso eu passar para o cargo de nível C, que vai passar, vamos profetizar desde já aqui, né, vai passar, né, Jefferson? Vamos lá, vai ter essa aprovação aí, inicial, porque depois ainda vem outras para nível superior. Tá? Tendo eu nível médio e curso superior em outra área, como eu me enquadraria dentro da estrutura do plano de carreira, tendo eu requisitos a mais do que o nível de classificação para o cargo aprovado? O que o Jefferson está dizendo, perguntando, né, é se ele passar lá no nível de classificação C e ele já tiver ele poderia ter entrado em outro nível de classificação, por exemplo, tem um nível superior, que seria o nível E. Nesse caso, Jefferson, é o seguinte, o artigo 10 vai dizer para a gente o seguinte, ó, o desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação
e a mudança de padrão de vencimento. Tá? Quando ele diz para a gente dar-se-á exclusivamente, isso significa dizer para a gente que só vai acontecer dessa forma aí, só vai acontecer mudança de nível de capacitação e de nível de padrão de vencimento. Isso significa dizer que o nível de classificação não vai poder ser mudado, você vai permanecer como nível C, a não ser que você refaça outro concurso para outro nível, tá? Mas infelizmente, porque deveria, né? Se eu entro em nível C, mas eu tenho nível E, eu deveria pular para nível E, né? Quando eu fizesse lá, apresentasse o documento, apresentasse o certificado de conclusão, o diploma e tudo mais. Mas infelizmente ainda não está previsto isso. Esse artigo 10 ele exclui outras possibilidades. Quando ele diz o desenvolvimento do servidor na carreira só vai acontecer exclusivamente, ou seja, a única forma de acontecer é pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento. Ele não diz pra gente que não pode acontecer mudança de nível de classificação. Mas também ele já exclui qualquer possibilidade de isso existir. E quando ele diz exclusivamente, tá? Quando ele diz exclusivamente, só vai acontecer dessas duas formas aqui. Pela mudança de nível de capacitação e pela mudança de padrão de vencimento. O que vai acontecer? Você vai mudar de nível de capacitação, você vai apresentando curso de aperfeiçoamento tal, e tudo mais. E outra, né, o plano de carreira ele estabelece lá para quem tem, né, formação superior à exigida para o cargo. Nessa formação superior vai ser somada à remuneração base dele, né, alguns percentuais. Por exemplo, né, graduação, tantos por cento. Quem tem especialização, mais tanto por cento. Isso se for na área correlata ao cargo, tá? Não pode ser em qualquer área do conhecimento. Tá? E aí, mestrado, tantos por cento, doutorado, tantos por cento. Mas o nível de classificação permanece o mesmo. Tá? Respondido aí a sua pergunta. Tá? Mas você vai passar nesse para ter a experiência inicial e depois a luta não para, porque a gente que faz concurso público, a gente quer atingir o ápice, a gente quer atingir o topo. E a gente começa pela base, subindo a escada direitinho até chegar ao topo. E respondendo aquela pergunta lá, né, de quem compõe, né, os níveis lá de classificação A e B, que a gente ainda está na dúvida, né? No final da lei tem dizendo pra gente quem é que compõe, né, esse nível de classificação. Vamos lá. Aqui vai dizer pra gente o seguinte, vamos para o início para poder ficar boa a visualização aqui, para a gente ter um entendimento amplo, né? Vai dizer tabela de correlação dos cargos atuais para a nova situação. É o que está valendo. Tá? O que vai dizer pra gente? Nível B é a pessoa que é auxiliar de cozinha de novo aqui, né? Nível A, auxiliar de limpeza, ou seja, isso significa dizer que esse nível A e B está inferior ao nível C. Se o nível C já é de fundamental, esse aqui está inferior ao nível de fundamental, tá? Nesse sentido de requisito de escolaridade, tá bom? Aqui é para uma pessoa que possivelmente não terminou, né, o ensino fundamental ou terminou tão somente o ensino fundamental. Mas é para realizar essas atividades aqui, ó, tá? Auxiliar de alfaiate, tá? Servente de limpeza. Esse cargo aqui é exatamente para aqueles que estão desprovidos totalmente de escolaridade, tá? Esse nível de classificação aqui. É abaixo do nível de classificação C, abaixo do nível de classificação D e muito abaixo do nível de classificação E. Tá? Isso em termos de escolaridade e isso também em termos de remuneração. Era só essa ressalva aí que a gente tinha que fazer. Tá? Agora a gente já sabe, né, quem é que está na classe A e na classe B. Desse plano de carreira. Esse plano de carreira, a classe A não é a classe alta não, tá? Essa classe aí, infelizmente, a classe alta tá lá para as classes E em diante, tá bom? Então beleza, forte abraço a todos, bons estudos, porque estudar nunca é demais, a gente se vê daqui a pouquinho na próxima gravação. Um abraço especial para todos vocês que estão aí assistindo aos nossos vídeos no YouTube. Forte abraço, bons estudos.